Olá, queridos e queridas alunas. Aqui é a professora Glauci Pompeu, do Instituto Imperador, e eu estou na nossa terceira videoaula de literatura, onde a gente vai continuar dando sequência na aula de número 2. E nós estávamos falando sobre gêneros literários e hoje eu trouxe para você o gênero épico ou narrativo. Olha que coisa legal! Quem não gosta daqueles grandes feitos heróicos presentes nos épicos, né? Nas grandes narrativas literárias de época, né? Então é muito bom a gente se situar aqui nesse espaço onde muitos de nós se identificam. A gente vai ver daqui a pouco, porque tem muitos personagens que às vezes, como volto a falar, né, daquele nosso primeiro encontro, é o poder da literatura. A gente se envolve com a história de personagens, a gente se coloca no lugar do personagem, se compara com alguma situação que vivemos. Olha que legal, a literatura, ela vem retratar sim aspectos da realidade, claro, com a sua característica, né, com seu jogo, essencial nas palavras. Isso é bem legal. Vamos ver então como é a definição do gênero épico ou narrativo. O gênero épico ou narrativo, ele se define então para que um texto, né, se enquadre nesse tipo de gênero literário. Ele precisa apresentar narrador, ação, espaço, tempo. Olha que interessante. Personagem, né? O personagem. Gente, a partir do personagem vão acontecer histórias. Os personagens, eles se encontram num determinado tempo, numa determinada situação, certo? Que é determinado contexto, e dentro desse contexto eles vão desenrolar as ações e o texto ele vai progredindo naturalmente, né? Nesse tipo de texto, leva-se em consideração as etapas textuais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Lá na introdução, então, estarão presentes, serão apresentados, né, de forma breve, os personagens principais do texto serão apresentados na minha introdução. No desenvolvimento do texto, naturalmente, vão aparecer as ações desses personagens, certo? Sempre vai ter um motivo que vai desencadear todas as ações do texto, num texto narrativo, certo? Então, para que ele se enquadre nesse perfil, né, desse gênero literário, o texto narrativo, ele precisa apresentar, então, personagem, narrador, tempo, espaço, ações. Todos esses elementos, eles compõem, né, o conjunto, né, que forma as características do texto narrativo, certo? Então, assim, dentre as características do texto narrativo, eu trouxe alguns textos aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre, assim, eles são textos, tá? Desse mesmo gênero literário, são do mesmo campo, porém cada um apresenta um aspecto diferente. O que converge é o fato deles serem narrativos, mas cada um tem uma característica que diferencia do outro. Vamos entender um pouquinho então como é que funciona esses tipos aqui, né, de gêneros literários, e como é a característica, o que caracteriza cada um, certo? Vamos iniciar então pelo romance. Olha que coisa fofa, que cuti-cuti. O romance, então, ele vem trazer uma história de um personagem que se envolve, né, se apaixona. O romance, ele é um tipo de texto longo, ele é caracterizado, né, normalmente caracterizado por ser uma narrativa longa, né? Ele tem vários desdobramentos. O romance, ele é feito em capítulos, né? Ele é dividido em capítulos, certo? E poderia ter
vários desdobramentos, podem aparecer muitos personagens nesse tipo de texto, mas claro que ele é um romance, então vai ter o personagem protagonista, né, o grande protagonista das ações, né, e outras histórias que acontecem, né, no cotidiano, assim, das pessoas, que são paralelas a essa grande história de amor. Elas vão se cruzando em determinado tempo, em determinado espaço, né, com determinados personagens, tá? Então aqui, o primeiro que eu apresento para você do gênero narrativo é o romance, tá? O romance, ele tem esse desdobramento maior por conta de que ele é dividido em capítulos, certo? Ele é muito comum nos vestibulares, naquelas leituras obrigatórias, né? O romance, o amor de perdição é um romance, certo? Vamos ver agora o próximo gênero literário, a novela. A novela, ela é extensa, tá? Ela é dividida em episódios, certo? Dividida em episódios que contam uma história com continuidade. Então, ela para hoje aqui, tá? Numa determinada ação, e amanhã essa ação vai ser continuada, certo? Como ela é dividida em episódio, é que nem a gente vê na televisão. Quando eu falo amanhã ela vai ser continuada, porque eu faço essa comparação, né, com a novela que a gente assiste. Como ela é dividida em episódio, né, então aquela cena da onde parou, ela vai ser dada continuidade posteriormente. Na novela também acontecem vários assuntos que um perpassa o outro, vários personagens, cada um com a sua característica, cada um com o seu problema existencial, né? Que são temas que serão tratados, né, dentro da novela. A novela, ela sempre traz muitos temas que a gente pode abordar, né? Temas questões assim de problemas existenciais, né? Como o bullying, como o racismo, né? Como a questão mesmo do preconceito, o alcoolismo. Então ele vem tratar, né, desses temas que a gente vai se encontrando. Lembra que a literatura, ela nos chama a atenção justamente por a gente conseguir se ver em algum personagem, né? Conseguir entender aquela leitura por meio de um personagem, se identificando, né, no texto, gostando da história, querendo ler mais e mais, ou assistir mais e mais, enfim, certo? Então, tanto quanto o romance, que tem uma dimensão longa, né, a novela também tem uma dimensão assim parecida, certo? Em relação, né, aos dois próximos que nós vamos estudar. Nós vamos ver agora o conto. O conto, ele é um texto narrativo basicamente curto, né? Ele é uma narrativa bem curta, ele não tem muito desdobramento, na verdade ele não tem desdobramento, ele é bem objetivo, ele apresenta uma situação, né, uma situação conflituosa que deve ser resolvida no desfecho, no decorrer, né, lá no finalzinho, quando chegar do clímax do desfecho, né, ela tem que ser resolvida, né. Então olha aqui o conto. Foque em um conflito que é resolvido brevemente, tá? Por que ele é resolvido brevemente? Porque é uma narrativa breve, ela não tem desdobramentos, então ela apresenta pouquíssimos personagens, são poucos mesmo, né? Pode ser o personagem protagonista e os dois antagonistas, certo? Como a gente pode ver na história clássica da Chapeuzinho Vermelho, do conto, né? Dos irmãos Grimm, que tem a Chapeuzinho, né, como personagem principal, tem a mãe, tem o lobo e tem o caçador. Então aqui eu tenho são quatro personagens: a mãe,
a Chapeuzinho são 5, a avó, o lobo e o caçador, né? Então, assim, são pouquíssimos personagens por conta do espaço, né? Do tempo que é muito curto, né? Para se desenrolar e resolver esse problema da história, certo? O enredo em si. E agora a gente vai falar da crônica, né? Na crônica, a crônica, ela é uma narrativa que ela vem evidenciar, né, conteúdos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Ela vem mostrar por meio do poeta, né, que se diz poeta, o autor da crônica, né, o poeta da modernidade, que ele vem trazer grandes problemas com o seu olhar poético, mas que ele vem trazer para a gente o seu olhar crítico, trazer uma reflexão por meio, né, da crônica, né? Então vamos ver aqui a definição de crônica. Ela também é curta, né? É uma narrativa breve, que não tem desdobramentos. Também caracterizada como narrativa breve, fala sobre o cotidiano. Então ela apresenta, né, conteúdo do cotidiano que vai trazer para a gente uma forma de reflexão sobre o olhar, sobre o que está acontecendo, né? Qual é aquele olhar do poeta? Ela vem sempre deixar algo para a gente refletir por meio daquele jogo de palavras, daquela relação, daquela narração, daquela história, por meio de uma história, ela vem trazer, né, uma breve reflexão, tá? E como ela é uma história, como ela fala do cotidiano, e todo dia do nosso dia tem pano para conversa, então é muita coisa, ela é atual, ela é sempre atual. Uma crônica, por exemplo, da semana passada, ela já ficou para trás, porque de lá para cá já teve muito assunto, então muitas águas rolaram e tem muita crônica nova, muito assunto para crônica. A crônica, ela é do momento, ela é atual, certo? Gente, só vou citar um detalhe aqui sobre a questão do épico, né? O gênero épico, narrativo. Eu comecei falando, quem é que não gosta, né, daquelas grandes histórias, daqueles grandes épicos que fala dos deuses, dos semideuses, dos grandes feitos heróicos. Essa é uma característica pertinente a esse tipo também de gênero, do gênero épico, lá onde você vai ver a questão da força, né? A questão da beleza dos deuses, a questão da ficção, né? Aquele mundo imaginário que se funde com o mundo real, aquela coisa que se agrega, que se mistura, e sempre vem te trazer assim uma história bem legal, bem divertida de se ver, né? Que carrega também, né? Que carrega alguns questionamentos mesmo do ser humano, né? Então é bem interessante, vem trazer histórias assim que a gente tem dados momentos assim que a gente para, opa, será que isso realmente existiu? Será que existiam duendes, fadas, medusas, né? Será que esse personagem aqui, será que essas pessoas tinham esse poder mesmo, né? Esses semideuses tinham todo esse poder? Gente, é muito legal. Se você tiver oportunidade, leia uma obra, os 12 Trabalhos de Hércules, veja o filme, é uma maravilha, você vai gostar, viu? E tem outros épicos também, tem muitos aí que passam, né, na Netflix. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e tenham entendido como é que funciona, né, esse gênero aqui, o gênero literário, que com enfoque na narração, né, no gênero narrativo e épico. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. E eu espero você na nossa videoaula de número 4. Até lá!